Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico do Covid. O Covid, ele tem duas formas tradicionais de diagnóstico. Primeiro, que é o diagnóstico da fase aguda, quando a pessoa está com a infecção, que consiste na detecção da partícula viral. O segundo é o teste sorológico para a detecção de anticorpos, anticorpos IgM, anticorpos IgG, anticorpos neutralizantes, que são codificados a partir de uma infecção prévia, uma exposição prévia ao vírus. A gente vai falar hoje sobre o método de diagnóstico da fase aguda da infecção. A gente vai falar sobre o método PCR em tempo real, em especificamente ao diagnóstico da Covid. Primeiramente, quando a gente vai trabalhar com um vírus que pode ser uma zoonose e uma amostra que pode levar à contaminação do manipulador, a gente sempre tem que fazer uso de todos os EPIs. A gente está fazendo uso de luvas, a gente faz o uso do avental descartável, a gente faz o uso de máscara N95 e todo o paramento necessário para se proteger em relação à amostra. Aqui nesse momento eu já não estou utilizando mais o Face Shield, porque eu estou trabalhando dentro da cabine de fluxo NB2. O que isso significa, pessoal? Que o ar que entra por aqui, ele não sai. Isso dá segurança para você trabalhar com as amostras lá dentro. O ar daqui de dentro não sai para fora. E o ar daqui de dentro, ele é filtrado em um filtro EPA e ele joga esse ar para fora, já um ar filtrado. Então essa é uma cabine que dá segurança para o manipulador, por isso que eu já não estou fazendo mais o uso do Face Shield. Quando a gente vai trabalhar com o diagnóstico do Covid no PCR, a gente vai ter que fazer primeiro o quê? A coleta da amostra do paciente. A coleta consiste basicamente no quê? Em um esfregaço de suave nasofaringe e orofaringe combinado, né? Como que isso é feito? Isso é feito dentro de um tubo. Dentro desse tubo existem 3 suaves. Vai ser feito primeiro a coleta de um suave de uma das narinas, nasofaringe, então tem que ser uma coleta profunda. O segundo é da outra narina e o terceiro da orofaringe, da cavidade oral. Então, esses 3 suaves, eles vão ser acondicionados dentro de um tubo que tem uma solução de transporte. No caso aqui, a gente usa soro fisiológico. Então, a gente coloca 2 ml de solução fisiológica só para manter o suave realmente hidratado. Esse suave não pode ser um suave de algodão. O algodão, ele tem RNases. No caso do coronavírus, como ele é um vírus com material genético RNA, o meio de cultura, o meio de transporte não pode ter nenhuma enzima que quebre esse material genético, porque é justamente ele que eu vou pesquisar no exame. Então, esse suave é um suave diferente, ele se chama suave rayon, que na ponta não é algodão, na ponta dele é um polímero de plástico, que se chama rayon mesmo, é um plástico. Então, o profissional de saúde faz a coleta do paciente, o esfregaço de naso e orofaringe, combina esses esfregaços dentro de um mesmo tubo e esse tubo vai ser enviado para o laboratório para diagnóstico. No laboratório, primeira etapa, o que vai ser feito? Essas amostras elas ficam acondicionadas sobre refrigeração, elas vão ser homogeneizadas em vórtex. Para quê? Para que você faça a diluição da amostra que está aqui na solução fisiológica de transporte. E a partir dessa solução de transporte homogeneizada, vai ser realizado o método de extração. O que eu vou demonstrar para vocês aqui é o método de extração por colunas. Ou seja, a gente vai passar a nossa amostra em uma coluna de sílica. E a sílica vai reter o material genético. Ele vai ser lavado e depois ele vai ser eluído. Então, o primeiro passo é pegar a nossa amostra, que vai depender de cada kit que você utiliza, de cada fabricante. A gente utiliza um kit aqui, que é o kit da QIAGEN, que é uma marca alemã, um kit muito bom para extração de RNA a partir de amostras, né, de esfregaços. A gente vai pegar a nossa amostra e a gente vai seguir o protocolo do kit, do fabricante. Então, isso varia muito conforme o fabricante do seu kit. O kit que a gente usa, a gente homogeneiza com esse primeiro tampão, que é o tampão de Lise. Então ele é um tampão de lise celular que você vai misturar junto com uma fração da sua amostra aqui de dentro do tubo. Então você vai coletar 500 microlitros do tampão de Lise com 300 microlitros da sua amostra.
vai homogeneizar e incubar por 10 minutos em temperatura ambiente. Depois desse período de incubação, vai ser adicionado a esse tubo mais 500 microlitros, né, meio ml, de álcool absoluto, etanol absoluto. O etanol serve para quê? Para alterar a polaridade. Alterando a polaridade, você aumenta a quantidade de RNA que vai aderir à sílica. Então você coloca ali o etanol, homogeneiza de novo e passa a sua amostra por essa coluna. Essa coluna, pessoal, consiste no quê? Um disquinho de sílica. Esse disquinho de sílica, aqui dentro eu coloco a minha amostra. Por centrífuga, essa amostra vai ser empurrada por esse disco de sílica como se funcionasse como um filtro. E o RNA vai ficar retido nessa sílica. Depois, eu vou fazer 2 lavagens dessa sílica do disquinho de sílica aqui. Vai ser feito 2 lavagens com 2 tampões de lavagem. Então tem o Wash Buffer 1, que é o tampão de lavagem 1, e o Wash Buffer 2, que é o tampão de lavagem número 2. Para o material genético ficar ali o mais purificado possível. Nessa etapa, você já está fazendo o quê? Você já está limpando o RNA. O RNA, ele foi quebrado, ele foi lisado dentro da partícula viral pelo tampão de lise. Então a lise faz a quebra da partícula viral, libera material genético que vai ficar preso no disquinho de sílica. Depois esse disco vai ser lavado 2 vezes com os tampões de lavagem e ele vai ser eluído por último com o Elution Buffer, tampão de eluição, que nada mais é do que água. Então, você coloca uma determinada quantidade, nesse caso aqui a gente usa 35 microlitros, para lavar o RNA aqui do seu disco de sílica. A partir desses 35 microlitros, o seu RNA está puro e ele pode partir para a próxima etapa, que é a amplificação do material genético. Então, o que a gente tem que ter em mente para o diagnóstico da fase aguda do COVID por PCR em tempo real, nessa primeira etapa, que a gente chama de extração do RNA, é a questão da biossegurança e a questão de seguir corretamente as instruções do kit que está sendo utilizado. Existem outras formas de se fazer a extração, existe a extração robotizada, existe a extração por beads magnéticas, tudo isso depende das questões estruturais. Agora, esse protocolo, que é o protocolo por coluna, que a gente passa a amostra por essa coluna de sílica, é um método muito simples porque você só depende de uma centrífuga e de um vórtex. Então, ela é uma etapa que pode ser realizada. Sempre realizada dentro de uma cabine de biossegurança NB2 para garantir segurança ao manipulador. A partir daqui, obtendo as amostras de RNA, elas são encaminhadas para amplificação nas placas de PCR em tempo real, que a gente retoma no próximo vídeo.